Por favor, você que é santista e está tendo muita dificuldade para explicar para um amigo seu que não torce para o Santos o porquê que a gente está tão bravo com esse momento do time, compartilha esse vídeo com ele. Pega esse vídeo agora, pega o link desse vídeo aqui e joga no WhatsApp e manda para ele, porque eu vou explicar exatamente o motivo pelo qual o Santos, o torcedor do Santos está tão bravo com o que acontece com o clube, mesmo com o time na porta de voltar para a primeira divisão e mesmo com o Santos sendo o segundo colocado na segunda divisão, com certa tranquilidade para buscar o seu acesso e até um eventual título. Vou passar alguns dados para vocês aqui que explicam, mas eu quero que você deixe claro uma coisa para esse seu amigo aí. Ele tem que entender que a gente não está falando do efeito de tabela. A gente está falando sobre um, o desempenho do time, a maneira como o Santos conquista pontos. E para isso, eu vou tentar buscar aqui ah, o comentário que me fez o comentário que me fez fazer esse vídeo e primeiro agradecer a pessoa que colocou isso lá no vídeo do pós-jogo de Santos 1 Operário 0. E a mensagem foi a seguinte: você está de implicância com o cara. Estão em primeiro. O Santos estava em primeiro quando venceu o Operário, agora o Novo Horizontino venceu ontem à noite, então o Santos volta a ser segundo colocado. Estão em primeiro e ainda assim reclama. Parece a turma do amendoim, velho chato. Eu não sei se o velho chato é para mim ou se ele está generalizando e chamando todos os santistas de velho. Eu conheço a pessoa que fez o comentário, aliás, um beijo para ela. Ah, e, e quem olha a tabela é exatamente isso. Quem olha a tabela não consegue entender por que, que o Carille saiu vaiado da Vila Belmiro. Por que, que tá todo mundo bravo que ele não deu coletiva? Por que, que o Santos tem o desempenho que tem, a pontuação que tem, e mesmo assim o time não agrada, né? Então, como aqui a gente virou uma espécie de telecurso 2000, isso é uma referência para quem é velho, do YouTube, eu vou trazer de novo as famosas telas que eu tenho aqui, tá bom? Seguinte, por que que essa turma aí tá tão brava com o Carille e por que que é tão importante falar disso nesse momento? E para quem acompanha o Santos somente por programa esportivo, o Santos já não tem muito espaço na mídia no natural na primeira divisão. Na segunda divisão, o Santos só teria duas maneiras de aparecer. A primeira é se o Santos estivesse muito mal e correndo risco ou de cair para a Série C ou de não classificar de volta. Isso geraria interesse na mídia em cobrir a campanha do Santos. O segundo motivo seria o contrário. O Santos está apresentando um baita de um futebol na Série B, sobrando, dando show, entre aspas, uma versão 2010 do que o Santos fez na primeira divisão, mas na segunda, tipo, com muito repertório, com muito gol, tomando pouca pressão e tudo mais. O Santos, com a campanha que faz, ele tá no meio do caminho. Ele não fica nem sobrando na competição, mas também não corre nenhum risco ou de cair ou de ficar fora do G4. Então isso não gera muito interesse em fazer cobertura. O que, que você vai trazer de novo nessa cobertura? Se para nós que estamos aqui nos canais falando de Santos já é difícil buscar conteúdo, imagina para a mídia que tem 30 segundos para fazer as coisas durante o dia, né? Então, o ponto é o seguinte: o que, que é o Santos na Série B? O Santos na Série B tem 29 jogos, conquistou 53 pontos e está em segundo lugar, um atrás do Novo Horizontino, como vocês podem ver. É uma campanha, até aqui, consistente. O Santos não é um time que oscila na competição. Tem um dado que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver do que eu estou falando sobre consistência. Para sair do G4, o Santos precisa perder 7 pontos, ou o Vila Nova tem que tirar 7 pontos de distância para o Santos. Então, faltando 9 rodadas, você tende a projetar que o Santos, mesmo que não fique em segundo ou em primeiro, ele vai estar no G4 e o acesso está bem garantido. Em termos de pontuação, o trabalho do Carille ele não pode ser questionado. Mas o problema não está na pontuação. Ele está em cima da maneira como esses pontos foram conquistados. E aí, para colaborar com isso, eu trago mais algumas informações. De todos os times da Série B, o Santos
é o que tem mais vitórias ao lado do Novo Horizontino. É o time que tem a segunda, o time que menos perdeu, o segundo time que menos perdeu na competição. O Novo Horizontino perdeu 5, o Santos perdeu 6. O ataque do Santos é o melhor, fez 42. E a defesa do Santos é a melhor, tomou 20. Ou seja, se você pega para olhar o aspecto de número, não faz todo sentido o comentário que a gente recebeu que recebeu no vídeo. Porque por que você vai reclamar de uma campanha que tem esse tipo de desempenho, né? E aí, para dar mais razão ainda ao meu amigo que comentou lá no vídeo, tem uma outra informação que é muito boa. Nos últimos 19 jogos, ou seja, o Santos em um turno inteiro, né? Ele tem uma derrota. O Santos tem 10 vitórias, 8 empates e uma derrota, que foi pro Avaí em casa, na volta, no começo do segundo turno. Ele teve aquela sequência de 10 jogos, que ficou invicto, aí teve a derrota em casa, e aí depois tem mais 8 jogos ali que o Santos se manteve invicto. O Santos venceu, se eu não estou enganado, os 4 dos últimos 5 jogos. Empatou um. O Santos fez 25 gols e sofreu 9. O que faz o Santos, em todos os jogos, marcar pelo menos um gol e precisar de 2 jogos para tomar um gol. Ou seja, tem um ataque até certo ponto que funciona e tem uma defesa que é muito sólida. Ou seja, as características de jogo do Carille estão aí. Então você tem sim motivos para falar. Caramba, o trabalho é bem feito, o trabalho tem resultado. Resultado tem. O Santos tem 66% de aproveitamento nesse período de 19 jogos. Ou seja, é aproveitamento que garante o Santos de volta na primeira divisão. E é essa a missão da Série B. A Série B não deveria entregar mais do que o acesso de volta. O problema está a partir de agora. Porque se o Santos tem tudo isso, por que o Santos é tão criticado? Por que a torcida do Santos reclama tanto desse time? E aí começam alguns elementos que fazem a explicação disso. O primeiro é, a folha do Santos ela é muito maior do que a do segundo colocado, se não me engano, que é a do Goiás. A folha do Santos é 7 milhões de reais por mês, mais ou menos. O Santos tem os maiores salários da Série B. O técnico do Santos é o que mais ganha dentro da Série B. Só por esse aspecto financeiro, o Santos já deveria sobrar na competição. Porque a gente sabe como que dinheiro influencia no futebol. Para vocês terem uma referência, o Santos tem 7 milhões de folha. O Operário, que foi o último adversário do Santos, o Ricardinho Martins trouxe no canal dele a seguinte informação. A camisa do Operário tem 29 patrocínios. Somando tudo que o Operário arrecada com esses 29 patrocínios, o Operário chega a 700 mil reais, que é 10% dessa folha, com 29 patrocínios. Ou seja, o Santos ganhou de 1-0, não sobrando, sofrendo um pouco de um time que tem uma folha salarial 10 vezes menor. E aí o ponto é, quando falam que o Santos não tem um time, precisava contratar para sobrar na Série B, eu discordo. Eu acho que aí é que reside o problema do trabalho do Carille. Eu acho que o trabalho do Carille é pobre porque dentro dessa folha de 7 milhões, ele tem de onde tirar. E aí começa o problema do Carille, que é o Carille tem falta de repertório. O Santos joga um futebol pobre. O Santos joga a competição inteira no mesmo 4-3-3 de sempre. O Santos faz as mesmas substituições todo jogo, no mesmo minuto, por volta ali dos 25, 29 do segundo tempo. O Carille, ele opta por jogar com um time no 4-3-3, que na verdade, a gente já até falou aqui em outro vídeo, não é um 4-3-3, é um 4-2-4, porque o Santos joga sem meia, com um buraco à frente do meio-campo. Não tem criação, não tem armação, isso é super complicado. E mais do que isso, o Santos não consegue também fazer trocas que mudem o time ao longo da partida, porque o Carille não faz isso. O Carille troca lateral por lateral, meia por meia, atacante por atacante. E isso empobrece ainda mais o que a gente tem de opções dentro do jogo. E aí o jogo fica chato. O torcedor do Santos está incomodado porque o Santista não tem alegria de ver o time na Série B. E eu entendo aqueles que falam assim, meu, não me interessa o que venha na Série B, o que eu quero é pontuar e voltar. Ótimo, essa é parte também, 95%
da meta. Mas, pô, custa usar os 5% para divertir um pouquinho? Porque é esse o ponto, sabe? Ele fica amassando esse mesmo negócio o tempo todo. E para juntar em cima disso, tem uma má gestão do próprio elenco. Porque o Carille não usa a base. Ele só coloca o Sherman e o Jair porque ele não tem outras opções. Ele não tem saída. O Santos não tem outro zagueiro. Agora tem o Luan Pérez, mas ele agora com a sequência que tem o Gil para se aposentar. O Luan Pérez poderia ser uma peça que poderia começar a entrar no meio dos jogos. Ele também não consegue mudar muito. Mas o Jair é uma realidade, já não é mais uma promessa. O Sherman, a mesma coisa. Mas, por exemplo, o Souza e o Miguelito não ganham espaço. Tem minutos contados, entram na fria, entram faltando 5 minutos para acabar o jogo, fora de posição no caso do Miguelito. A gente não consegue identificar, a gente vai sair da Série B sem ter certeza se os valores que a gente tem na base são valores que a gente vai poder usar na Série A. É isso que frustra o Santista, porque a gente esperava que ia ter uma vida muito mais tranquila na Série B, por conta que a gente ia conseguir sobrar em termos técnicos na Série B, e esse sobrar nos daria espaço para construir um bom momento para os meninos ganharem minutos. E isso não acontece. A gente vai começar 2025 com dúvida se o Miguel é bom ou não. Pelo que o Carille lê, não é bom, porque ele não coloca para jogar. Então, mas o torcedor não consegue ver isso. A bronca do torcedor é porque o Carille não deixa claro o que ele quer ao não colocar os meninos, porque ele tenta as mesmas coisas. O Santos precisa de um meia. O Santos tem um meia na base. Os meias que ele tem no elenco, ele não põe pra jogar, porque o Biliarce veio pra jogar de meia e não é relacionado. Pô, põe o moleque. E já que ele tá nessa aura de eu não vou continuar no Santos e dane-se isso aqui, põe o moleque, dá 45 minutos pra ele. Se o Santos toma uma invertida, se o moleque não vai bem, pelo menos o torcedor vai entender o motivo da escolha dele. Só que ele não faz isso, ele se fecha em cima das convicções dele, não usa quem é contratado, que ele aprova, tipo o Patrick, que ele não define posição, que ele não sabe como usar, que ele tem um problema na mão, e ele não resolve nada. E isso, aí que tá, essa tela aqui é a tela pela qual o Santista tá bravo. Por quê? O Santos deveria sobrar na Série B, não por ser um time brilhante, mas dentro da realidade da segunda divisão, o Santos tem mais elementos do que os outros times. E você vê um time, por exemplo, como o do Novo Horizontino, que é muito mais organizado tecnicamente, que entende muito mais o elenco que tem, que sabe aproveitar, isso é mérito também do Eduardo Batista, mas sabe usar as peças que tem para alterar um jogo. Não à toa, o Novo Horizontino vem fazendo a melhor campanha. Então é esse o ponto que precisa ficar claro quando você encaminhar esse vídeo pro seu amigo que não torce pro Santos e só vê a tabela ou só vê a manchete dentro ali dos sites. Porque é esse o ponto. O Santos é pobre. O Santos não construiu nada em 2024. O Santos não tem claro como que a base vai ser no ano que vem. O Santos não tem claro se o elenco que está jogando aí poderia ser mais versátil do que é, porque jogam todos nas mesmas posições sempre. O Santos só começa a ter certeza dos caras que não podem ficar. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso dos caras que não têm condição de ficar. Ou porque o contrato acaba e não vão renovar, ou porque realmente não tem aparato técnico para continuar e para disputar uma Série A, uma primeira divisão. Mas o ponto é esse: o Santos tem mais grana que todo mundo, o Santos tem menos repertório que todo mundo e o Santos gere muito mal o elenco que tem. Que, de novo, se não é um elenco brilhante, é um elenco que pode entregar muito mais do que faz, mas não faz isso por conta de uma convicção do técnico. Por isso que ele sai xingado todos os jogos, até quando ganha. E surgiu um papo agora que na última coletiva que ele não foi porque ao final de Santos Operário a torcida vaiou muito ele especificamente, não os jogadores. E parece que ele ficou abalado emocionalmente por conta dessas vaias numa vitória. E aí eu tenho um recado particular meu pro Carille. Falei, Carille, pô, cara, inventa uma desculpa melhor que essa. Você tá andando pro Santos. Você deixa isso claro em todos os seus comportamentos. Todos, sem exceção. É na coletiva que você não responde coisa que deveria responder. É nas atitudes que você tem dentro dos treinamentos que você não faz nada de diferente. É nos tempos de colocar os meninos que você nunca dá um tempo bom para esses moleques jogarem. As suas atitudes não dizem que você fica abalado com esse tipo de coisa. De verdade, porque se ficasse, já teria pelo menos dado uma resposta para a torcida e botado uns moleques aí um tempo inteiro e ver o que acontece. Quando você colocou o moleque e eles resolveram, no jogo seguinte você tirou todo mundo. Porque eles fizeram errado. Eles ganharam o jogo que eles não podiam ganhar. Você queria mostrar que a base não servia.
E esse é o problema. O Carille entrou em rota de colisão com o Santos desde aquela proposta do Corinthians. E aí, meu amigo, já foi, ele já sabe que não fica pro ano que vem. E aí, claro, não tem motivo nenhum para essa torcida que tá aí fazer qualquer tipo de elogio ao trabalho. Porque a gente sabe que o cara não quer estar aqui, ele está fazendo de qualquer jeito para poder entregar, vai entregar a pontuação e vai ter o mérito referente a isso. Mas a gente sabe que podia ser muito mais rico. O Santista poderia ter se divertido muito mais na Série B e não chegar a 9 rodadas fazendo conta para o Santos chegar no acesso o quanto antes para a gente ver livre desse ano. Era um ano que o Santos poderia ter aproveitado mais, ficado feliz, o Santista, todo jogo a gente ganha, a gente sobra, não tem muita graça, e fazer piada com isso. Não tem. O Santos levou a sério ser um time de Série B, com todas as dificuldades e com todos os obstáculos que uma Série B impõe, mas dentro de uma realidade financeira que era muito discrepante dos outros concorrentes. Por isso o trabalho tão ruim e por isso as críticas. Beleza? Manda esse vídeo pro seu amigo, mostra para ele por que o Santista tá bravo. Tenho certeza que ele vai entender. Pede para ele se inscrever no canal aqui também, que aí a gente mostra para ele por que dessa realidade tão dura que a gente passa. Aproveita, deixa o like também e comenta aqui se você concorda com o que eu falei, se você acha que tem algum ponto que eu esqueci, e a gente vai se falando e se conversando, beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.